Boa noite, pessoal. Tô limpando o óculos aqui enquanto vocês vão entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ó, já tá tudo pronto aqui. Cafezinho, hidratantezinho, aguinha e meu óculos limpinho já. Para a gente começar a nossa live sobre por que as pessoas traem. Só deixar o pessoal entrar e a gente começa. E aí no final dessa live eu vou abrir para as perguntas, tá? Vou responder as perguntas de vocês, vou analisar aqui alguns pontos de vista, alguns contextos e vamos lá. Por que as pessoas traem foi um tema que no direct eu recebo muito. Eu recebo, me manda aquele vídeo que você fala por que as pessoas traem, por que as pessoas traem, me fazem várias perguntas sobre esses contextos de traição, do comportamento de traição e o que é isso? Será que é falta de caráter? Será que é falta de amor? Será que é característico de uma patologia? As pessoas são muito confusas e existem muitas crenças limitantes que acabam confundindo ainda mais. Então, esse vídeo vai ser para esclarecer e contar para vocês que esse complexo comportamento de traição, ele é mais multifatorial do que a gente pode imaginar. E meu nome é Daniel Abem, eu sou especialista em relacionamentos, com foco na área romântica, através da psicologia e neurociência. Eu ajudo pessoas a conquistar e manter um relacionamento seguro. Não adianta só conquistar, tem que manter também. E eu tenho um método que torna isso tudo muito mais prático e fácil para ser aplicado em diversos contextos. Eu acho que já está todo mundo aqui. Então vamos lá. Quando a gente pensa em traição, a gente pensa que é um comportamento simples, né? A gente tenta resumir, tenta simplificar muita complexidade humana. Muitos psicólogos ainda... É engraçado falar isso, mas tem muitos psicólogos que têm uma visão muito limitada sobre a traição, que a neurociência me abriu a mente. Não é só uma questão de falta de amor, já que casais felizes também traem. Eu acho que vocês já viram ou já passaram, já vivenciaram isso em relacionamentos completamente felizes, repleto de prazeres, valores, e de repente surgiu aquela vontade, né? Uma oportunidade. A gente vai falar sobre todos esses fatores, essas variáveis. Então, o que eu quero que vocês assistam essa live já com esse pensamento. Não é necessariamente falta de amor apenas, nem falta de caráter. Ele é um comportamento que é muito influenciado dependendo dos valores pessoais de cada um, dependendo do que cada pessoa acredita e também pela cultura. E a gente pode falar cultura de países, mas também microculturas envolvendo até famílias, né? Tem família que é mais machista, digamos assim, tem família que é menos, tem família que incentiva o filho a ter experiência, a não ficar... Eu lembro que a minha mãe me falava muito isso. Coitada dela, né? Eu não fui pra esse caminho. Você tem que ter várias experiências, conheça várias meninas, não se apegue demais, não estrague a sua juventude, pegue várias pessoas, pegue meninas no caso, né? Acabou que eu não fui muito por esse caminho. Mas estou feliz do mesmo jeito. Então, a traição é uma quebra de acordo de confiança pré-estabelecido através de limites. Você acordou com seu parceiro lá, definiu os limites, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Isso tem que ser estabelecido antes de vocês começarem a desenvolver o relacionamento. Você tem que
tem que delimitar muito bem o que pode, o que não pode, até onde a pessoa pode ir com um determinado comportamento, quais são os deveres dela, quais são... Essas coisas têm que ser muito bem estabelecidas. O comportamento de traição, a gente pode dizer que ele é característico da imaturidade. Pessoas imaturas tendem a trair mais. É muito característico da juventude, né? Que a pessoa não tem muito bem estabelecido seus valores, o que ela quer, do que ela precisa, do que ela pode, não pode. Os jovens são muito impulsivos normalmente. Tem falta de autocontrole, né? De autoconhecimento. Isso é muito característico de imaturidade. É um fator, tá, gente? É uma variável. A gente vai falar de inúmeras que influenciam no porquê as pessoas traem. Só para não ficar muito reducionista, pra gente não falar, todo homem trai, homem que é homem vai trair, enfim, homens não são confiáveis, mulheres, enfim, essas crenças limitantes que a sociedade impõe, né? Às vezes até as novelas, a nossa cultura. Eu quero desmistificar isso para vocês. O comportamento ele não é característico de nenhuma patologia, mas algumas patologias podem acentuar esse comportamento. Tem muitas pessoas, essa é uma outra variável, tem muitas pessoas que elas idealizam. Você vai começar um relacionamento, você idealiza, uma expectativa ideal do parceiro. Às vezes a pessoa coloca que ele é mais confiável, tem mais valores do que na verdade ele tem, né? Isso pode te frustrar muito. Quando você idealiza o parceiro, atribuindo, ele nunca vai me trair, ele não é desse tipo. A gente tem que ser muito alinhadinho com a realidade do que acontece, né? Do que realmente é, e não do que a gente acredita que é. Então tem algumas pessoas que idealizam muito, ele é extremamente de confiança, nunca vai acontecer nada. Isso pode causar uma grande frustração e contribuir muito para o sofrimento dessa pessoa. E aí, o que acontece? Quando você cria essas expectativas, idealiza coisa, tem gente que é assim, tá? Você tá conhecendo a pessoa, tá apenas ficando com ela, mas já tá subentendido que vocês estão namorando, para uma das partes, né? Na cabeça dela, tá? A gente tá namorando, então já tá subentendido várias regras e limites, isso já tá tudo estabelecido. Só que você não verbalizou isso, vocês não conversaram para saber qual o nível de compromisso que vocês estão. Para uma pessoa tá ficando e se conhecendo, para outra já tá namorando, quase casando de repente. Então tem que tomar cuidado com essas expectativas. Por isso que eu falo, tem que andar muito alinhadinho com a realidade. E tem gente que viaja, gente. Tem gente que imagina coisa, idealiza uma coisa, cria uma expectativa de que isso não está alinhado com a outra pessoa e nem com a realidade. Isso vai gerar frustração, né? Você vai, né? Aquilo que eu falei, você dá créditos de confiança para a pessoa, mas que ela nem tem, na verdade. Então, se ela acabar te traindo, depois não diga que você não pode nem reclamar. Digamos assim, né? Eu falei pra vocês que casais felizes também traem, pessoas felizes também traem, relacionamentos felizes de ambas as partes também acontece a traição. Não tem necessariamente apenas a ver com falta de caráter ou falta de amor. É muito mais amplo do que isso. E a gente vai começar a entender quais são algumas dessas características que também vão influenciar. Eu já falei algumas vezes para vocês que os elementos básicos que compõem o amor romântico são 3. Atração romântica, impulso sexual e apego. Aqui, se for amor romântico mesmo, apego do tipo seguro. São impulsos, são coisas independentes, interdependentes, né? Eles se relacionam, o que eu quero dizer é que podem ser
pela mesma pessoa, mas podem ser por pessoas separadas. Você pode estar apegado por uma pessoa, ao mesmo tempo que está atraído romanticamente por outra pessoa e ao mesmo tempo que sente atração ou desejo sexual por outra pessoa. Eles andam juntos sim, mas podem acontecer por pessoas diferentes. Você pode ter esses impulsos por pessoas diferentes, não necessariamente pela mesma pessoa. Pode sim pela mesma pessoa, mas isso pode acontecer por pessoas diferentes. Eu quero que vocês entendam isso, porque isso ainda é muito novidade para a nossa cultura ainda. Entender que uma pessoa que está muito bem resolvida em um relacionamento pode sim sentir desejo sexual por outra pessoa. Isso é normal, gente. A gente foi projetado evolutivamente para ter esses impulsos de forma... podem andar juntos e podem andar separados por pessoas diferentes. Isso é normal, e vocês negarem isso só vai gerar sofrimento. Vocês mesmos podem reconhecer na vida de vocês, em relacionamentos que vocês já tiveram, que essas coisas já aconteceram, né? Estar amando uma pessoa não te deixa inibido de sentir tesão por outra, ou de repente se atrair romanticamente por outra. São coisas que acontecem, faz parte da construção do nosso cérebro, da forma que a gente da forma que a gente foi projetado para ser. Não estou falando que é certo e nem errado, tô falando que a gente é assim. Depois eu respondo as perguntas de todo mundo, vai mandando aí. Então, uma coisa que tem que deixar claro é que pensar e sentir são coisas que nem a gente pode controlar, né? Atração não é uma escolha totalmente consciente, tem muito fator inconsciente. Você vai pensar assim, nossa, como aquela pessoa é bonita, e você pode até imaginar fazendo sexo com ela. Pode sentir alguma coisa? Pode. Você vai agir baseado nisso? Não, porque isso é passível de ser punido, né? Pensar e sentir é normal, a gente não consegue controlar totalmente isso, você não vai conseguir controlar, você vai ver uma coisa, vai sentir alguns desejos, algumas emoções, sentimentos, vai ter alguns pensamentos, isso a gente não consegue controlar. Você pode até tentar, a maioria das pessoas vai fracassar. Você pode, o que dá certo é você usar a distração. Agora, agir, a gente tomar a decisão de ir lá e concretizar aquele comportamento, isso é passível de ser julgado e passível de ser punido. Nem tudo que a gente pensa e sente, a gente deve fazer. Tá a lei aí para isso. E as regras de conduta moral, enfim, várias coisas. O que eu quero dizer, sentir e pensar é normal, é interno da gente. Se você quiser falar para alguém, pode falar também, dependendo do contexto, né? Mas agir, você não pode, às vezes, não deve agir baseado em pensamentos e sentimentos necessariamente, né? Você tem que também ver se aquilo ali deve ser feito, né? É correto ou não, de acordo com o contexto. Tem que analisar tudo isso. Então, o agir é passível de ser julgado. Pensar e sentir, você tá à vontade para viajar na maionese, pensar o que você quiser. E os parceiros têm que entender isso, até para falar assim, gente, você não pode pensar, você não pode sentir isso. Eu acabei de falar que nem a gente tem total controle disso, a gente tem controle parcial. Então não dá pra gente julgar essas coisas. Sentir vontade de vez em quando, né? A cultura machista, como eu falei, pode fazer alguns homens usar a cultura para justificar a traição. Eu fui criado... Aquilo que aquilo que a Mayra Card falou no podcast é parte verdade, mas ao mesmo tempo limitante, porque não é só a cultura machista que vai definir se uma pessoa vai trair ou não. São várias variáveis juntas, né? E o equilíbrio entre essas variáveis. A cultura machista faz os homens a justificar assim, a colocar menos peso na traição. O homem é assim mesmo. A mulher tem que entender, a gente é homem, blá blá blá, essas coisas. Isso é injusto, né? É totalmente injusto. E não é só porque esse comportamento não deve ser justificado pela cultura machista. É injusto com as mulheres, no caso.
Então, o que faz o comportamento de traição ser inibido? Além daquela coisa do risco-benefício que eu vou falar lá na frente. Tem duas emoções sociais ou sentimentos. Eu vou fazer uma distinção entre emoção e sentimento. A emoção é algo público, automático, muito automático, de forma extremamente expressiva, através de expressão facial, através da nossa fisiologia. Ela é muito característica. Já o sentimento ele é privado, ele é longo, a emoção ela é rápida também, ela é rápida e passageira. O sentimento ele é mais longo, mais privado, mais interno. A gente não expressa tanto através de expressões, então a gente sente ele internamente. Ele é extremamente longo, né? Não é tão passageiro quanto uma emoção. E tem alguns sentimentos ou emoções sociais que inibem o comportamento de traição, como a culpa e a vergonha. E o que é a culpa e a vergonha? As duas são parecidas, mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, a vergonha é um medo de julgamento externo. Ser julgado pela família, ser julgado pelo amigo, pela sociedade. No caso da pessoa que traiu, né? Você vai ficar com medo de julgamento externo. E você vai sentir também uma aversão por ter quebrado as regras de conduta, as regras das normas sociais. Então você vai sentir aversão por si mesmo e medo de ser julgado pela sociedade, principalmente pela família. E a culpa, ela é mais privada, né? Você vai sentir também aversão de si mesmo, mas você vai sentir uma tristeza por ter perdido o respeito e confiança do parceiro. E ela tem mais característica empática, né? Porque se você vai sentir tristeza por ter feito o parceiro sofrer, o parceiro tá triste, você sente tristeza também, isso tem carga empática. Mais do que o acima, o de cima, a vergonha. E essa aversão, tanto da culpa e da vergonha, é uma aversão assim, tipo, você meio que sente um nojo de você mesmo por ter sido julgado e ter o seu orgulho ferido, o seu valor rebaixado, né? Seus valores foram questionados, então você meio que fala assim, nossa, como eu sou um bosta. Tipo, você sente um ranço de você mesmo. É isso que é a culpa e a vergonha. Espero que vocês tenham entendido muito bem isso. E a tristeza da culpa, ela é necessária porque ela faz a gente refletir e repensar sobre os nossos atos. Ela tira a nossa energia para evitar que você mude de foco ou tenha energia para fazer uma outra coisa. Então ela faz você ficar introspectivo, pensando, sem energia, quietinho lá, repensando se foi certo ou errado o que você fez. Ela é muito necessária para o arrependimento, né? Então, isso que eu falei para são alguns fatores. E aí agora a gente vai falar sobre uma outra variável. E essa é bem importante, que é o desejo pelo prazer da novidade, né? Ele é maior do que a crença da impunidade. Então, o desejo pelo prazer de você trair a pessoa, ela é maior do que a crença de você ser punido ou não. Qual o risco-benefício? As pessoas, quando elas vão trair, o córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da testa, ele faz esse cálculo. Será que vale a pena? Será que esse prazer vai valer a pena? Eu satisfazer esse desejo ou me jogar? Ou não? É melhor eu pensar nas consequências, a punição vai ser complicado, não vai compensar. Então tem esse cálculo que as pessoas fazem, né? Para vocês verem que não é só falta de amor e não é só falta de caráter da pessoa. Existem variáveis, existem outras coisas que influenciam. E isso é um fator de peso que influencia demais. Se a pessoa acredita que ela não vai ter nenhuma punição, não vai sentir não vai ter nenhum tipo de consequência, ou esse comportamento de traição dela não vai ser inibido. Ela vai ficar muito tranquila. Claro que tem outras coisas que influenciam, não é só isso, tá, gente? Vai depender também dos valores da pessoa, né, dos princípios dela, né, do que ela acredita que é certo e errado. Mas isso é também só mais uma coisa. Então eu sempre digo que
que é melhor evitar o contexto, né? É melhor você evitar o contexto de estar naquele contexto assim que você sabe que você vai sentir atração, pode ser tanto romântica quanto sexual. É melhor você evitar esse contexto do que você ter que remediar ele. Porque uma vez que você esteja no contexto, alguns neurohormônios podem entrar em cena e fazer você atrapalhar o seu pensamento racional. Vai deixar ele meio que enviesado, polarizado, né? Principalmente a dopamina e a testosterona. Vai aumentar a sua impulsividade exploratória por prazer imediato, pela novidade, pelo desafio, essas coisas. A testosterona te deixa mais impulsivo sexualmente, né? Ainda mais se tiver um rebaixamento da serotonina, que é um neurohormônio que é responsável pela estabilidade, pelo nosso autocontrole, pela nossa resiliência, se a gente vai conseguir se autocontrolar ou não. Ela controla a nossa impulsividade, a resiliência das nossas emoções. Então, se ela estiver baixa, é como se você ficasse menos racional, você vai ser mais impulsivo, entende? Você não vai... Seu córtex pré-frontal, que é o centro da nossa consciência, do certo e errado, do nosso raciocínio lógico, ele vai estar meio defasadinho, assim, vai estar meio embaçado. Então você vai ficar mais impulsivo e não vai pensar nas consequências. Então pessoas que têm testosterona muito elevada, com consequente queda de serotonina, a gente pode colocar casos, tem casos extremos disso, que tarados são assim, são muito impulsivos, eles se jogam, abusadores sexuais, pedófilos, eles não pensam muito nas consequências. Eles se deixam muito levar pelo impulso. Isso é uma variável, tem outras, tá? Então, tanto é que quando atletas que fazem musculação para hipertrofia, tanto homem como mulher, quando utilizam testosterona, pode ver, gente, tem mais pensamentos sexuais, mais fantasias, eles se masturbam mais, tem mais encontros sexuais, a busca do prazer sexual ele é aumentado demais pela testosterona. Isso é responsável tanto no homem quanto na mulher. A mulher também tem testosterona e o desejo sexual dela também é gerado pela testosterona. Só que o homem tem um pouco mais do que a mulher, normalmente. Tem mulheres que tem bastante. E isso vai depender de pessoas para pessoas. Ao mesmo tempo que o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais oxitocina. A oxitocina, ela tem mais afinidade com a serotonina e ela é responsável pelo apego, pela conexão, pela afinidade, pelo vínculo. Isso inibe você de ter pensamentos exploratórios por outros parceiros. Faz você ter comportamentos de ninho, né? De se vincular para se vincular com o parceiro e não ter olhos para outras pessoas, né? A oxitocina ela é muito estudada, esses efeitos dela já é muito bem detalhado cientificamente, tem vários comprovações científicas, não estou falando assim de estudos, de teorias loucas, não, isso já a neurociência já comprovou isso. Então, pessoas que têm mais oxitocina, elas, digamos que elas não vão ter tanta vontade de trair o parceiro, porque a conexão vai ser tão grande ali que ele realmente não vai ter interesse em outro parceiro. Isso é outra variável, tá? Isso não é apenas a única coisa que influencia. Dentro de várias variáveis, essa é uma. Engraçado também que na fase pré-menstrual, período de ovulação, a mulher tem um pico de testosterona. Inclusive é o período que elas mais traem. Os homens fiquem ligados aí. É o período que a mulher tem mais tesão quando ela está menstruando. Porque naturalmente, depois vocês podem até perguntar para ginecologista por que isso acontece ou pesquisar, mas a testosterona nesse período da mulher aumenta muito. E ela fica muito aflorada sexualmente. Normalmente, o homem tolera menos a traição do que a mulher, principalmente a traição sexual. O que eu quero dizer? Que a traição emocional, se a mulher se apegar ou se atrair romanticamente por outro homem, é menos pior para o homem do que se ela atrair sexualmente. De forma geral, a mulher é mais
tolerável a traição, mas depende muito de cada pessoa, normalmente. Isso influenciado pela cultura machista. Digamos assim, as pessoas... O homem tem mais permissão para trair, entendeu? Não tô falando que isso é certo, eu tô errado. Tô falando que a cultura machista meio que dita isso. Mas de forma geral, o homem ele teme muito mais a traição sexual e a mulher teme muito mais a traição emocional. Isso tem uma explicação evolutiva. Uma vez que hoje os tempos estão diferentes, mas a gente está falando dos nossos antepassados. A mulher ela precisava do homem para usar dos valores de sobrevivência dele, do cuidado, da segurança, da proteção, para poder cuidar do filho e sobreviver. E o homem precisava da mulher para poder ter descendentes, para poder, digamos, se replicar, né? O DNA dele ser passado, né? Ele conseguir reproduzir a nível de DNA, digamos assim, os descendentes dele, o gene dele ser passado. Então, por que o homem tem mais medo da traição sexual? Porque imagina, a mulher trai, ele tá lá cuidando dela, provendo o filho, e ela, né? E aí ele descobre que tá provendo e cuidando do filho de um outro homem. Então, isso é um risco evolutivo. Já a mulher é um risco evolutivo que ela não tenha o compromisso do homem lá. Ela, nessa época ancestral, ela morreria, porque a mulher, ela ficava muito por conta do cuidado, da educação, né? Na caverna. Ela não era tão caçadora, coletora, assim como o homem. Então era mais frágil. Hoje não é assim, gente. Pelo amor de Deus, um homem interpretar mal. Isso é antigamente. Então ela precisava do homem para sobreviver, necessariamente, naquele tempo. Então por isso, e essas coisas, é engraçado, que fala assim, gente, isso aconteceu lá atrás, como que influencia até hoje? Porque o nosso DNA tem memória. Se a gente passa por é muito louco isso, gente, é até difícil de entender. Mas se a gente passa por um sofrimento absurdo, um trauma, isso fica gravado no nosso DNA. Depois vocês estudem genética e neurociência, vocês vão ver. Fica gravado no nosso DNA. Né? Isso pode marcar até o temperamento dos nossos descendentes, né? Se vai ser mais agressivo, mais amoroso, mais não sei o que. Depende muito acho que é epigenética isso. De coisas que você vai influenciar muito, né? A sua genética dos seus pais e o que você passou na sua vida. Então, o que você sofreu na sua vida, as suas vivências vão marcar o seu DNA, como se fossem memórias. E aí isso é passado através de impulsos, meio que instintos, sabe? Isso fica gravado no nosso DNA e está gravado desde os nossos ancestrais. E a evolução é muito lenta, demora muito para isso se alterar. É como dizer assim, o rato ele já nasce com medo de cobra. Por quê? Ele aprendeu? Não, porque aquilo já estava no DNA dele, já nasceu assim, ele já nasce com medo de cobra. Né? E a cobra já nasce com fome de comer rato. É louco essas coisas, não depende de aprendizagem, é inato. Então, para concluir, para a gente abrir para as perguntas, eu quero que vocês não simplifiquem a complexidade humana. Nós somos muito... os nossos comportamentos são muito complexos, existem várias interações, fatores, contextos. Não é simplesmente falar, traiu porque não gosta, traiu porque não tem caráter, traiu porque é doente, é narcisista, blá blá blá. Não, tem muitas coisas que influenciam, sabe? É muito mais complexo do que isso. Não vamos simplificar a experiência humana, que é muito complexa. Né? Não existem pessoas perfeitas. A gente erra, é normal errar, agora cabe a você decidir se vai perdoar ou não. No caso, a pessoa que foi traída, né? As pessoas têm vulnerabilidades, né? Eu não tô passando pano não, tá, gente? Eu só tô falando que, como eu mostrei aqui pra vocês, é uma série de fatores que, às vezes, a pessoa tá mais vulnerável ali mesmo a cometer algum erro desse, a trair, né? Não tô passando pano, pelo amor de Deus. Só não quero que crucifiquem, né, esse comportamento. Claro que também não deve ser uma coisa leviana, assim, que deve deixar pra lá. Não, a gente tem que analisar e ver no seu contexto, na relação de cada um, como que isso vai ser resolvido, né? Então não vamos simplificar a complexidade humana. Uma simples assim, a pessoa não tem caráter, ou todo homem trai.
não ama, não quero que vocês tenham essas crenças limitantes, né? E eu falei pra vocês que os impulsos do amor romântico, a atração sexual, no caso o impulso sexual, a atração romântica e o apego, eles se relacionam, mas eles também podem acontecer por pessoas separadas. Podem acontecer pela mesma pessoa, mas também por pessoas separadas. Você pode estar pegado a alguém, né? Tendo um relacionamento com ela, tendo atração romântica por ela, e ao mesmo tempo desejando outra pessoa sexualmente. Isso é normal, nosso cérebro é assim. Não tô falando que é certo ou errado, a gente é assim. Podem lembrar, se vocês, em um relacionamento extremamente satisfatório e feliz, se você não pensa em outra pessoa. Pensar, sentir é normal também. Você vai ter pensamentos eróticos, você vai olhar para uma pessoa, vai desejar alguma coisa, vai imaginar alguma coisa. Agora, o que você não deve fazer é necessariamente agir baseado nisso. Porque se você vai tomar a decisão de fazer aquele comportamento, aí sim você tem que pensar se pode ou não, tem a lei aí para equilibrar, né? Tem que ver os compromissos, os limites do seu relacionamento, o que vocês acordaram. Mas vamos analisar, não vamos generalizar tudo, vamos analisar as situações de forma individual, de acordo com o contexto, de acordo com cada um, né? E eu já sofri muito por conta disso, mas eu tento entender que hoje, né, de forma mais madura, porque quando você não é, eu falei que isso é muito típico da juventude, as pessoas traírem, serem mais inconsequentes, porque é muito da imaturidade, né? Pessoas que se autoconhecem melhor, se autocontrolam melhor, têm valores, qualidades mais bem definidas, elas conseguem inibir mais esses impulsos, essas vontades, elas conseguem antecipar as consequências, evitar, né? Pensar, não, isso aqui não vale a pena, não está de acordo com o que eu acredito. Uma outra variável também que eu esqueci de falar é a vingança. Tem gente que trai por pura vingança, né? E eu acho que aí eu não vou julgar quem tá fazendo isso, mas eu acho que é complicado, né? Porque vai que você muda de ideia e queira voltar com a pessoa, né? Aí a pessoa pode falar, nossa, então você... aí fica aquela coisa assim de um faz, depois outro faz, aí se vinga, aí nunca acaba, né? E tem uma outra coisa também. Tem gente que se vinga e tenta denegrir a imagem do parceiro, difamar ele, acabar com a reputação dele. É um traidor, não presta, e acusa, e julga, e fala mal, conta pra família, pros amigos e tudo. Aí você pega e muda de ideia e volta. Vai ser bem pior. É melhor você não fazer essas coisas. É melhor você resolver na calma, na privacidade, no máximo um terapeuta, um amigo muito próximo, pessoas seguras, tá? Não vão falar pra pessoa qualquer um. Pessoas que você confia, que sejam seguras, para te dar conselhos bons. Aí depois você decidiu voltar com a pessoa, né? A família da outra pessoa ou a sua família vai julgar. Não volta, ela te fez sofrer, ou ele te fez sofrer, blá 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 blá. Então é melhor você não ser tão impulsivo, pensar muito bem se vale a pena se vingar, né? Se realmente você deve fazer isso ou não. Porque eu acho que a vingança mais traz prejuízo do que... Aliás, ela não vai trazer satisfação plena mesmo, não vai. Então não vale a pena, na minha opinião. Aí se você vai fazer ou não, cabe a você. Então vamos para as perguntas agora. Vamos ver que vou subir tudo aqui para ver o que vocês me perguntaram. E aí eu vou seguindo na ordem. Vão mandando as perguntas aí, gente. Esqueci de falar para vocês. Eu vou deixar essa live salva. Daí se vocês quiserem enviar para alguém, compartilhar, né? Eu acho que vai ser bem legal ajudar um amigo, um familiar, né, que está passando por esse contexto de traição, ter uma visão mais aberta, mais clara, sem ser limitada sobre o assunto, né, sobre esse contexto de traição. É muito bom. É muito importante. Boa noite, amigo. Boa noite. Vamos para as perguntas aqui, então. Carol Calil, minha amiga querida. Por insegurança, amigo. Pode também, é uma variável, né? Pode ser por isso também. Boa noite. Outro falou, é mau caratismo mesmo. Muitas pessoas que são muito... como é que se diz? Foram muito traídas, né? Elas tendem a interpretar assim mesmo, mau caratismo, a pessoa não presta, porque ela tá ferida, ela tá magoada. Então, você não vai tender a humanizar a pessoa. Mas eu te digo, beyond coifor,
não é bem por aí, não é tão resumido, não é tão só por esse ponto. Existem várias variáveis. Você está sendo muito reducionista. A outra falou, é safadeza mesmo. Pode ser safadeza também, por puro alívio de prazer imediato. Busca pela novidade, né? Dopamina e testosterona gera muito isso. É uma variável. Mas não, nem todo mundo é só apenas por safadeza. Ó, me perguntaram aqui, você trai? Ô, gente, mas aí vocês me quebram, né? Casais felizes traem? Já respondi isso. Traem sim. Casais felizes também traem. Jucunha, hello. Casais felizes traem sim, ó. Uma pessoa falando aqui. Tá em vários, isso já é bem estabelecido na psicologia. Abram a mente, meu povo, é isso aí. A minha intenção é trazer vocês, gente, assim, pessoas que têm essas crenças limitantes, elas veem os contextos assim, ó. O ângulo de visão é extremamente limitado. Quando você abre, você passa a considerar uma variável de outros contextos e opções. É muito mais realista, né? É não generalizar as coisas, sabe? As pessoas são muito diferentes. A individualidade, gente, cada um é um universo de uma cabeça para outra é um universo. Não dá pra colocar todo mundo na mesma caixinha. E eu tô fazendo essa live, vocês acreditam que eu tô de cueca aqui? Eu tô até evitando cruzar muita perna pra vocês não me pegarem aqui. Se quem ama trai, imagina quem não ama. A ausência do amor, acho que a pessoa não teria nem que estar dentro de um relacionamento. Porque o que é o amor romântico? Ele é composto por 3 elementos básicos. A atração romântica, o apego e o desejo sexual. E em pessoas do espectro assexual, não vai ter atração sexual. Só atração romântica e apego. E eles vivem bem com isso, tá? Sem o sexo. Pessoas do espectro assexual. Pessoas que não têm vontade, não sentem prazer com o sexo. O restante, esses 3 elementos vão andar junto. E é o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. E aí isso vai... se o apego for do tipo seguro, isso evolui para o amor romântico. Se não, vai ficar ali na coisa da dependência, em outras coisas que a gente pode até falar. Mas não evolui para amor. Aí não é necessariamente amor. A gente pode falar de paixão, de dependência, apego excessivo, enfim, outras coisas. Não é falta de caráter? E o que é então? É acidente? Caiu e escorregou na peca? Ô, minha filha... Eu espero que você tenha entendido a live aqui, né? Não deixa a sua mágoa do passado, né? Relacionamentos frustrantes definirem todas as pessoas dessa forma. Eventualmente você vai se deparar em um contexto, você vai estar em um relacionamento com uma pessoa que você ama muito, que você está muito atraída por ela, tem uma conexão muito definida. Ela vai te trair e você vai conversar e você vai ver que não foi falta de caráter, que foi uma vulnerabilidade ali. Eu não tô passando pano não, tá, gente? Eu quero que vocês abram a mente de vocês para não reduzir demais, abrir, considerar mais opções. Não tem a ver apenas com caráter. Tem pessoas com falta de caráter que trai? Tem. Mas a gente vai colocar todo mundo nessa caixa? Toda pessoa que trai não tem caráter? Não, é isso que eu quero que vocês entendam. Lindo, obrigado. Mas eu quero que vocês questionem mesmo. Aqui é pra perguntar essa é a hora, né? Tô aqui pra isso. Pra gente quebrar, explodir as crenças limitantes. Tem muito adulto imaturo que trai demais. Pois é, traição, um dos fatores é a imaturidade. Não acho bem assim. Acho que traição é falta de respeito, o que se deve ter um com o outro. Então, o que eu falei? Uma das primeiras coisas que eu falei, Cláudio Silva, a traição é quebra de respeito, sim. É uma quebra de acordo de confiança. Quando você quebra a confiança, você quebra o respeito da pessoa. Você quebra um pouco da conexão que vocês tinham, né? Isso é um fator, isso é uma variável. Tem isso também. Eu não falei que não é, que a traição não significa que a pessoa
Até me confundi aqui. Não falei que não era uma falta de respeito com a pessoa. Falando isso também é uma variável. Narciso não é só homem que trai. Claro que não. Não é mesmo. Eu acho que isso ficou claro aqui, né, gente? Vocês sabem que não é só homem que trai, né? Inclusive, as mulheres hoje em dia estão muito parecidas com os homens. Ainda mais as mulheres que elas têm mais autonomia, que elas têm mais liberdade, né? Não depende de homem, nem de família, nem de nada. A mulher, quando ela tem muita autonomia, ela é muito parecida com o homem, inclusive. Não necessariamente também, claro. Você concorda em uma pessoa mexer no celular do outro? Então, aí é uma questão de limites, né? Vai depender, Cláudio, do que você acordou com o seu parceiro, né? Se isso é ultrapassar um limite para vocês, então aí é passível de ter consequências de punição. Se não, não. No meu relacionamento era aberto, por exemplo. Ele tinha senha de tudo, tem senha do Instagram, mexe no meu WhatsApp, é totalmente liberado, eu não me importo. Porque a gente não tem como limite não mexer no celular. Depende de cada relação. Falta de responsabilidade afetiva. Não alinhar com o outro para não se enganar. Isso é um fator também. Inclusive, a gente pode até falar de autorresponsabilidade, né? Quando a pessoa, normalmente, o parceiro traído, né, fala que você me traiu e tudo, e a pessoa nega e culpa, às vezes, o homem, de repente, culpa até a mulher, porque você não me satisfaz, não faz o que eu quero, blá, blá, blá. Isso é se vitimizar e tirar a responsabilidade de você. Pessoas assim dificilmente se arrependem, ou sentem culpa, ou vergonha, porque elas atribuem o fato delas terem traído ao parceiro, ou outros fatores, né? E a gente tem que ter, para tudo que a gente for fazer, a autorresponsabilidade. Tudo, direto ou indiretamente, é culpa nossa. Pensar assim é melhor do que não pensar. Vai por mim. Que mais? Qual o problema de ter uma pessoa mentirosa que fica te traindo e mentindo toda hora para não perder você? Qual o problema de ter uma pessoa mentirosa que fica te traindo e mentindo toda hora para não te perder? Eita, isso é complicado, viu? Se a traição ela é um comportamento recorrente, vocês já conversaram, já debateram, já perdoou, né? Já discutiram, já alinharam tudo bonitinho, mas a pessoa é recorrente nisso, ela trai de forma constante, aí eu acho que você tem que rever se você tá com a pessoa certa para você. Talvez aí você não está muito alinhado com seus princípios e valores. Ou talvez você não tenha uma identidade forte o suficiente para saber do seu valor. Porque você fica menos seletivo. Você tá escolhendo qualquer pessoa, tá se relacionando com qualquer um. E esse tipo de pessoa pode não ser uma pessoa ideal para você. Acho que apego. Gostaria de ouvir a resposta para perguntar do Emilson. Interessante. Eu não entendi, gente. Não entendi o que você quis dizer. Você pode refazer essa pergunta, por gentileza? Cláudio. Emilson. O problema tá na pessoa que aceita isso. É falta de amor próprio. Ou ela é sem vergonha e gosta da cachorrada. Ou está acostumada. São muitas coisas, Cláudio. São muitas coisas. Podem ter várias dessas coisas que você falou, mas não se limita apenas a isso. Agora, se você percebe esse comportamento, como eu acabei de falar, de forma constante, recorrente demais, você conversa, a pessoa faz de novo, a pessoa não se autorresponsabiliza pelo que ela fez, daí a gente pode falar assim que é falta de amor próprio da pessoa que permite se passar por isso, né? Ou não coloca consequência na quebra dos limites. Gabriel Gomes. Essa live é muito boa pra você, viu, amigo? Cláudio, obrigada, mas eu acho que a pessoa é podre mesmo. Ai, gente, pode ser uma pessoa podre mesmo, pode ser, mas não necessariamente. É mau caratismo, não é acidente. Caiu sentada na... Tem muita gente aqui que leva ferro e fogo, né? Oi, cheguei agora.
Não, isso mesmo, arrasou. Desvio de caráter também. Não é apenas isso, gente. Só que abrir essa brecha pra ficar sempre pensar, não levar a pessoa ao ato por estar pensando muito naquilo. Eu não entendi a sua pergunta. E também, assim, a culpa e a vergonha, ela inibe que esse comportamento se torne também condicionado, recorrente, né? A pessoa, quando ela sente culpa e sente vergonha verdadeira, ela dificilmente ela vai se condicionar ao comportamento de traição. A rainha do chifre. Ai, vocês são muito engraçados. Eu amo o deboche também. Cadê as perguntinhas? Vamos às perguntinhas sérias, inteligentes, que vão ajudar os outros coleguinhas aqui. Trem lindo, obrigado. Daniel sumido. Tô nada, tô sempre por aí. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. É porque o povo tá mandando boa noite, eu tô mandando de volta. Tô gostando muito de você, arrasa, Dani. Obrigado, Ana. Desconstruir o machismo que vem desde a antiguidade é tão difícil. É, exatamente. Mas eu acho que a gente tá no caminho certo. Mas precisamos, é exatamente. As pessoas tendem a justificar tudo através do machismo. É o mais triste, são as próprias mulheres reforçando. Menino, eu vi esses dias uma mulher comentando numa foto minha. Gente, eu achei tão louco. Ela falou bem assim, pra uma amiga minha: você está solteira porque eu tenho um filho virgem pra te apresentar. Aí eu pedi desculpa pra minha amiga, mas ela soube se posicionar de forma resiliente. Ela foi ótima na resposta dela, não atacou, ela foi super tranquila. Ela sou bem casada, eu tô ótima com o meu relacionamento e tudo. Mas olha que louco, gente, uma mulher perguntando se a minha amiga tava solteira pra apresentar o filho virgem pra ela. Então, assim, é uma mulher objetificando outra, como se a mulher só prestasse pra isso, né? Eu fiquei horrorizado. Então tem muito disso também. Muitas mulheres, elas contribuem para o machismo, né? Elas também são vítimas dele e praticam ele. Então é bom a gente explodir tudo isso, essas crenças limitantes, essas coisas, né? Para a gente não acabar se auto... Ai, gente, eu esqueci a palavra. Se auto boicotando, se auto prejudicando, né? Umas perguntinhas aqui. Ai, esse povo tá acenando. Obrigado. Manda um coração. Clica, clica, clica. Sim, somos humanos, não perfeitos. E algo que realmente não dá pra julgar. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Eu concordo totalmente. Realmente. Você tá vendo ali o erro recorrente, aí você continua. Aí não dá pra te ajudar. Então... a pessoa tem que... Mas é até complicado julgar, porque tem pessoas que estão tão dependentes. É uma coisa muito louca, gente. Tem gente que tá tão dependente que ela se culpa, né? Ela atribui a culpa pra ela. O parceiro me traiu porque eu não tenho valor, porque eu não sou atraente, porque eu tô gorda. E tanto a mulher quanto o homem. Mas normalmente mais as mulheres. E eu falo, gente, não se culpem, porque são tantas variáveis que influenciam tantos comportamentos, inclusive o comportamento de traição, que por que você vai se culpar, né? Não necessariamente depende de você. Pode acontecer que a pessoa decidiu ficar com outra porque por uma característica, por falta de atração sexual. Pode, tudo pode. Mas normalmente não é. Normalmente não é assim. E não é culpa sua necessariamente. Verdade, Adriane. Verdade. Oi. Se fizer, me conta. Ai, perdi essa. Gomes Lucas, não vou fazer, já disse. Olha, o povo tá querendo se pegar aqui na minha live, é isso? O que tá acontecendo, gente? Relacionamento poderia ser resumido como um acordo. Exatamente, é um acordo de confiança. Que às vezes ele é acordado de forma intencional, né?
verbalmente entre as duas pessoas e às vezes tá só na cabeça da pessoa. Às vezes ela acha que tem um acordo porque tá subentendido, mas ela idealizou e não existe isso. A gente tem que estar muito alinhadinho com a realidade. Por isso que a gente tem que ter... a gente tem que ter a gente tem que ver as coisas, não evitar idealizar demais. Idealizar é normal, a gente faz isso o tempo todo. Mas tem gente que exagera, né? Idealiza demais, deixa as coisas tomarem conta. Como ter uma boa autoestima? Eu vou fazer uma live sobre autoestima, é muito legal, gente. A autoestima, ela é composta pela crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, e uma influencia a outra. E você precisa ter a de baixo para subir esses níveis. A mais alta é de merecimento. Então, eu vou fazer uma live sobre isso, é bem interessante. A autoestima é base para nossa vida como um todo. E eu costumo dizer que a autoestima não tem preço, porque ela afeta nossa família, nossa vida familiar, social, financeira, interna, tudo. Sou fã. Ai, obrigado, Karina. Obrigado. Mandei pergunta na caixa. Calma aí. Mandei pergunta na caixa aqui da live. Tá bom, eu vou dar uma olhadinha depois. KKKKK. KKKKK. Boa noite, boa noite. KKKKK. Boa noite, boa noite. Viva o presente, o passado já foi. Seja feliz. Eu também acho. O passado nos influencia? Influencia. Mas o seu passado não define o seu presente nem o seu futuro. Então, assim, ó, o meu passado não define o meu presente nem o meu futuro. Gente, passado não define o presente e o futuro. Tem gente que fica muito presa ao passado, né? Por conta de traumas, por conta e fica remoendo aquilo, ruminando e traz pro presente tudo. Eu acho isso é você se auto-sabotar demais. Você gerar sofrimento pra você mesmo. Atração física. O que tem atração física? André. O que mais tem? Gente, nessa live a gente tá falando sobre por que as pessoas traem. Você pode mandar a sua pergunta aqui. Eu vou deixar essa live salva, inclusive. Mulher não trai, se vinga. Gente, a mulher não trai. A mulher também tem desejo sexual, tá? Pura e somente. Ela pode trair por tesão, ela pode trair por vingança, ela pode trair por N fatores. Todos esses que eu falei. Não tem essa de mulher não trai, se vinga. Mulher tem desejos. Assim como os homens. Eu recebo muito relato aqui no direct. Tipo, o último que eu recebi foi de uma... Só pra entrar nesse contexto de que mulher não trai, a mulher tava num relacionamento, mas ficou louca de tesão pelo professor da faculdade dela. E aí ela queria que me ajuda pra controlar o tesão dela pelo professor da faculdade. Gente, eu achei louco. Aí a gente conversou sobre tudo que implicaria, né, quais riscos ela estava correndo, as consequências, e se valeria a pena mesmo ela seguir com essa ideia. Mas a mulher também tem esse tipo de desejo, assim como o homem. O homem pode ser mais impulsivo por conta da testosterona mais alta? Pode. Mas a mulher também tem. Tem mulher que tem a testosterona bem altinha, viu? Não se enganem. Por que acontece de uma pessoa traumatizada em um relacionamento passado devido à traição costuma culpar ter medo do relacionamento atual aconteceu mesmo? Mesmo sabendo que a pessoa atual não tenha. Então, tem gente que, por causa de traumas do passado, né? Ela foi muito traída, ela começa a ficar meio evitativa, né? Ela tem uma dificuldade de confiar nas pessoas. Isso é muito comum, né? Você ficar evitativo porque eu não vou entrar nesse relacionamento porque eu vou evitar antes que a pessoa me faça sofrer, né? Porque eu sei que ele vai me trair, eu não vou confiar e aquilo do passado vai se repetir. Então, quando a pessoa ela foi muito magoada, muito traumatizada, ela tende a projetar aquilo numa outra relação. Ela traz aquilo pra outra relação. É como se ficasse aquela ansiedadezinha, né?
será que vai acontecer de novo? Será que eu posso confiar? Algumas se tornam evitativas, preferem nem se relacionar mais, dependendo da gravidade daquele trauma dela. Mas isso é normal, gente, e tem como atenuar isso, tá? Terapia. Terapia é um processo de aprendizagem, então isso que a gente tá fazendo aqui é uma terapia. Explodindo as crenças limitantes de vocês, colocando elas mais alinhadas com a realidade. Isso é terapia, tá? Essa interação... Não. Trair anda junto com o desvio de caráter, na sua opinião? Não necessariamente. Pode ser pessoas que têm desvio de caráter normalmente têm o comportamento recorrente, fazem de forma recorrente esse comportamento de traição. Mas não é necessariamente isso. O comportamento de traição ele não é característico de nenhuma patologia, de nenhum transtorno de personalidade. Mas alguns transtornos de personalidade podem acentuar esse comportamento. Então não é necessariamente algo relacionado ao caráter, tá? É uma variável, são devido a vários fatores. Eu vou sempre repetir isso, pra gente não simplificar as coisas. Traição faz parte do caráter das pessoas funerárias e também são pessoas que até não têm amor próprio. Sai fora desse trato. Janete, não pense assim, minha amiga. Olha a caixa de pergunta, por favor, depois eu olho. É porque eu tô nessa live agora, né? Do que se trata a live? Paulo, a gente tá falando sobre motivos por que as pessoas traem. O que motiva uma traição? Traição tem mais a ver com o traidor do que com a pessoa traída? Isso é interessante, Gustavo Rocha. Traição tem mais a ver com o traidor do que com a pessoa traída? Como é uma variedade de características e é muito comum o traído se sentir culpado e atrair aquela carga para ele. Mulheres passam muito por isso. Elas costumam achar, né, que elas têm culpa por uma falta de valor, por uma falta de qualidade, né? Ela ser culpa dela o marido ter traído, o parceiro ter traído, mas não. Gente, tem a ver com... Não tem a ver necessariamente com parceiro. Nossa, já tô até viajando aqui na maionese. Traição. Calma aí. É porque isso aqui atualiza e eu fico perdido. Resumindo, quem foi traído não deve se sentir culpado, porque não é necessariamente culpa dele. Pode ser culpa dele? Pode. A gente tem contextos aí que tudo é possível. Aí a pessoa realmente fazia greve de sexo, ou enfim, fazia qualquer coisa que motivava o parceiro a fazer isso. Pode ser uma culpa de quem for traído, mas na maioria das vezes não é. E é mais por algum fator da própria pessoa. Traição tem a ver com 50%... Calma aí, gente. Calma aí. Traição tem a ver com 50% a culpa de cada um da relação, como diz... Não, eu não acho que tem... Não é quantificável, assim. 50% culpa do parceiro, 50% culpa de quem traiu. Não é tão quantificável assim. Pode ter culpa do parceiro, pode ter culpa de quem traiu. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é tão simples assim. Tem que analisar cada situação, cada contexto. E cada um é cada um, gente. Olha, de uma cabeça para outra existe um universo. A individualidade é uma loucura. Então não é tão quantificável assim, Narciso. Depende de uma série de fatores. A insegurança leva a pessoa a trair? Pessoa insegura. O que vocês acham? A minha amiga acima falou isso também. A pessoa, quando ela é insegura, ela pode trair? Pode. Ela pode pensar assim, pessoas que têm uma falsa autoestima, como é que fala? A autoestima frágil, né? Que ela típico de pessoas narcisistas, né? Que elas precisam de validação externa para qualificar
a sua autoestima, né? A autoestima dela não vem das suas crenças, dos seus valores, da sua identidade. Vem de validação externa. Então ela precisa de constante alimentação, de validação externa para aquilo. E um dos fatores, né, que a pessoa pode querer buscar isso, tipo assim, se eu conquistar aquela pessoa, então eu sou bom. Como um desafio também, né? Se eu pegar várias pessoas, então significa que eu sou bom. Então pode ser por aí também. É apenas uma variável, tá? Porque acontece de uma pessoa traumatizada em um antigo relacionamento devido à traição costuma ter medo do relacionamento atual. Acontece o mesmo? Mesmo sabendo que a pessoa atual... Eu já respondi essa pergunta, Kate. Eu vou deixar essa live salva e aí você vai ver, tá bom? Quando tem a primeira traição e a pessoa é perdoada... Gente, vocês têm que escrever o português direitinho aqui, senão me confunde. Perdoada... terá a segunda traição? Então, primeira, segunda ou terceira, eu gosto de dizer assim, quando é muito recorrente, quando é algo assim até condicionado, a pessoa repete demais o mesmo erro, aí, cara, é melhor desistir. É melhor desistir, porque você não vai mudar a pessoa. Então, uma, duas, sei lá, três, a gente pode analisar a situação. Agora, se a pessoa faz toda vez, é muito recorrente, muito, sabe, toda hora, enfim, eu acho que é melhor desistir mesmo, que você não vai mudar a cabeça da pessoa. Oi. Qual o principal motivo da traição? Se eu pudesse dizer o principal motivo, eu acho que o desejo pelo prazer, né? O desejo sexual, de aliviar o prazer sexual ou a atração ali, versus a crença da impunidade. Eu acho que isso é muito forte. Se você acreditar que você vai fazer ali e vai ser tranquilo, não vai ter consequência alguma, eu acho que você não tem nada que vai inibir o seu comportamento de traição, né? Então eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, na minha opinião. E a cultura machista. É difícil quantificar, falar qual que tem mais peso, né? Eu acho que esse tem bastante peso. Mas é difícil falar, quantificar, né? Falar assim. É bom a gente considerar um pouquinho de tudo. É importante entender e separar o que é seu e o que é do outro. Não se responsabilize por atos errados do outro. Exatamente. A pessoa tem que ter autorresponsabilidade pelo que ela faz. Por tudo que ela faz, direto ou indiretamente. Eu sei que tem coisas assim, se caiu um meteoro na Terra, na cabeça da pessoa, é culpa dela? Não é. Mas, gente, tipo, se você saiu na rua e um assaltante do nada apareceu e atirou, você pode pensar assim, também não é culpa sua, mas você que decidiu estar naquele lugar, naquela hora, você saiu de casa, então, direto ou indiretamente, é responsabilidade sua. Gente, vai por mim, é melhor pensar que é responsabilidade sua tudo. Isso vai te trazer mais benefício do que o contrário. Porque aí, quando você se autorresponsabiliza pelas coisas, você sente mais... Você sente que... como que eu vou dizer? Você se sente mais responsável pelas coisas... Não era isso que eu queria dizer. Eu esqueci a palavra. Aí você se sente mais responsável pelas coisas que você faz, você pode mudar elas, né? Foi errado, eu traí, eu assumo que eu traí, é responsabilidade minha. Então é responsabilidade minha mudar isso. E quando você não se autorresponsabiliza, você não atribui a culpa a você, e sim a terceiros, a ambiente externo, a bebida, por exemplo. E aí você dificilmente vai querer mudar. Nem culpa, nem vergonha, de repente você sente. Independente da testosterona, somos seres pensantes, né? É possível controlar a libido? Vamos colocar uma analogia assim. Se eu colocasse assim, um grupo de homens, a mulher consegue disfarçar isso bem melhor do que o homem. Mas se eu colocar você, Gustavo, e 10 homens assim, ou mais, cada um em uma sala isolada, tá? Você sozinho, uma telona, passando um filme adulto, um vídeo pornô. Quantos homens será que conseguiriam controlar a libido, o desejo sexual?
né? Quantos conseguiriam controlar essa descarga de testosterona? É muito difícil. Você tá ali vendo um vídeo pornô, você vai ter uma ereção. A mulher consegue fingir isso, né? Que a mulher não tem ereção, ela tem a lubrificação. Mas o homem não consegue. Ele não consegue esconder. De forma geral, o homem e a mulher, gente, são impulsos. Eles não dependem apenas do consciente, da nossa decisão. A atração não é uma escolha. A atração romântica, a atração sexual não é uma escolha. O apego não é uma escolha. Se relacionar com alguém é uma escolha. Entendeu? Tem várias diferenças. Mas, normalmente, quem tem mais autocontrole, devido a uma forte crença de identidade, né? Você tem mais autocontrole, você sabe o que você quer, que você sabe muito bem delimitar os seus valores, você consegue se autocontrolar muito melhor. Sua serotonina, ela é mais alta, né? E a serotonina, ela é responsável pelo autocontrole, né? Você inibe mais os impulsos. Nossa serotonina, esse neurotransmissor, ela é extremamente alinhadinha com a nossa autoestima. Então, se você tem muito bem estabelecido seus princípios e valores, sua serotonina sobe, você tem mais bem-estar, você é mais relaxado, você não é tão impulsivo, então você consegue inibir essas cargas de neurohormônios antagonistas, né? Isso é uma variável poderosa também. Ai, gente, eu tô me estendendo muito aqui e as perguntas de vocês não param, e tem umas perguntas muito boas. Mas eu vou ter que encerrar. Vocês querem que eu faça mais uma live sobre esse tema de traição? Porque eu tô vendo que vocês gostam de perguntar muito sobre isso. Mas eu preciso encerrar a live, porque senão vai ficar gigantesca e aí não vai ficar legal pra eu deixar salva lá, vai ficar muito chato. Mas eu posso fazer de novo. Vocês querem? Se vocês compartilharem muito essa live, eu faço outra. Mas de forma geral aqui no Instagram eu vou deixar sempre vocês bem informadinhos sobre essas coisas, tá bom? Eu vou encerrar aqui então, senão vai ficar muito extenso e chato, e é bom também deixar um pouquinho pra depois, pra dar gostinho de quero mais, tá? Então fiquem com Deus, obrigado pela audiência, eu fico muito feliz. Eu faço isso de coração pra ajudar vocês, eu quero... É o propósito da minha vida, é isso aqui, e eu quero viver, quero ser autossuficiente, independente, ganhar dinheiro através disso, através de ajudar as pessoas, de verdade. Se eu puder viver ajudando vocês, pelo menos disso que eu tenho domínio, que é relacionamentos românticos, eu já tô super satisfeito, é o propósito da minha vida, tá bom? Então, boa noite, fica com Deus e até a próxima. Beijo!